sinais vitais, né, Vivi? Então, assim, a aula de sinais vitais é uma aula de revisão, tá certo? Uma aula extra que a gente botou nesse mês de março. Você tem lá uma aula que revisa os 5 sinais vitais: pressão, pulso, temperatura, respiração e dor. A dor é considerada como quinto sinal vital. É uma prática de todo profissional da saúde, mas, claro, nós, da enfermagem, vamos fazer isso rotineiramente nos serviços de saúde. Então, a gente faz na admissão do paciente, faz quando o paciente está recebendo alta, faz durante a assistência de enfermagem, faz em pacientes críticos, faz quando você vai realizar um procedimento de enfermagem que possa causar alguma alteração no estado de saúde daquela pessoa. Então, realizar sinais vitais é uma prática muito presente no serviço da enfermagem. Vamos resolver aqui essas 10 questões e revisar de uma forma bem geral esse assunto de sinais vitais. A nossa 16ª questão diz assim, ó, com base nos locais de verificação da pulsação, assinale a alternativa correta relacionada ao local facilmente acessível utilizado durante o choque fisiológico ou parada cardíaca quando os outros locais não são palpáveis. Então, essa questão aqui, ela fala sobre o sinal vital pulso, né? Pulsação, quis colocar aqui, ó, pulsação. Pronto. Pulso. Pronto. Como é que você faz a avaliação do pulso? Você pode utilizar aqui a amplitude, porque o pulso é a resposta dos batimentos do coração. Esses batimentos, a sístole e a diástole, eles geram uma onda de sangue, uma onda de pulso sanguíneo, né? E você sente essa onda na periferia das artérias. Então, você tem várias artérias. Você tem a artéria radial, você tem a artéria braquial, você tem a artéria femoral. Lá no pé, você tem o pulso pedioso, o tibial posterior. Então, você tem vários locais de aferição do pulso. Inclusive, você tem um pulso que você pode utilizar, que é o pulso do coração, né? O ictus cordi, ou o pulso apical. Às vezes você sente e às vezes você ausculta esse pulso. E aí a gente chama de contar a frequência cardíaca. Nem sempre a frequência de pulso coincide muito com a frequência cardíaca, que tende a ser um pouco mais sensível, um pouco mais forte, um pouco mais veloz, tá certo? O que você avalia no pulso? Se ele está forte, se é um pulso cheio, se ele está fino, se ele é um pulso fraquinho, se ele é regular ou se ele falha, você está ali sempre num ritmo, ou se aquele ritmo apaga, né? Bate, 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 para de bater por alguns segundos, depois você sente de novo a onda de pulso. O que você vê mais lá no pulso? Você vê a frequência desse pulso. Então, se está na frequência de 60 a 100, esse sinal vital, ele sofre influência da idade, né? Então, você tem recém-nascido com uma frequência de pulso de 120 a 160 BPM. Então, esse sinal vital, você tem que fazer as correlações das medidas pediátricas e da medida do adulto. No adulto, a frequência de pulso é de 60 a 100 batimentos por minuto. E ele está falando ali numa situação de urgência e emergência, né? Como, por exemplo, um choque, numa parada cardíaca, qual o local que os protocolos recomendam para a aferição do pulso? É aqui, ó, na região carotídea, né? Então, você vai sentir o pulso carotídeo, tá certo? Então, a resposta da nossa 16ª questão é a letra D. Vamos agora à nossa 17ª questão. Diz assim, ó. Um técnico de enfermagem está prestando assistência a um paciente com pneumonia que inicia um padrão respiratório com o aumento do número de incursões respiratórias acima de 30 IRPM, ele está com esforço respiratório, batimentos da asa do nariz e cianose labial. Esse padrão respiratório é caracterizado por... Então, a questão 17, ela revisa justamente o sinal respiração.
que você avalia no sinal respiração? A entrada e a saída de ar, né? Então, inspiração, expiração. A gente avalia sons, dificuldade respiratória, a utilização da musculatura acessória, principalmente em crianças, né? Os batimentos da asa do nariz, ele está respirando muito rápido, né? Você consegue ver até as narinas subindo e descendo, né? Além disso, você pode correlacionar com a oximetria, né? A oxigenação baixa, vai levar o quê? A coloração azulada da mão, dos lábios, palidez da face, o tempo de enchimento capilar retardado, né? Então, quando você faz a pressão aqui no capilar, é para ele responder, ficar vermelhinho, ele fica pálido por causa da pressão, depois é para ele ficar vermelhinho, o leite da sua unha, em pelo menos 2 segundos, né? Então, tudo isso é avaliação que se correlaciona com o padrão respiratório. A respiração também é um parâmetro que sofre influência com justamente aí a idade, né? Você tem que ver o padrão do adulto e a frequência também pediátrica. No adulto, nós temos a frequência respiratória de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Lá ali na questão, ele já está dizendo que o cara está com 30 incursões respiratórias. Então, ó, a gente diz o seguinte, que quando a respiração está abaixo de 12 IRPM, nós chamamos de bradipneia, né? Quando as respirações estão superiores a 20 incursões respiratórias, nós chamamos de taquipneia. E quando está de 12 a 20, nós chamamos de eupneia. Aí a gente tem outros termos, né, como ortopneia, dispneia. Então, vamos ver aqui o que, é que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, esse padrão respiratório é caracterizado como taquicardia. Taquicardia é quando a frequência do coração está acima de 100 batimentos por minuto. Então, a letra A está incorreta. A letra B diz assim, ó, apneia. Apneia seria o quê? A ausência de respiração. Esse cara não tem movimento respiratório. Nem está entrando ar, nem está saindo ar. Então, não é isso aí. A letra C diz assim, ó, bradicardia. Bradicardia também é um sinal semiológico do coração, quando a frequência do pulso está abaixo de 60 batimentos. Depois ele fala aqui, ó, Maslow. Maslow era um teórico, né? Era um cientista, né? Ele fundou a teoria das necessidades humanas de Maslow, né? Então, não tem nada a ver. Agora, a letra E fala assim, ó, dispneia. Ele está taquipneico, né? Quando a gente tem a respiração acima de 20 incursões respiratórias, ele está o quê, ó? Taquipneico. Além disso, ele está o quê, ó? Com dificuldade respiratória, respiração superficial, batimento de asa do nariz, né? Com coloração arroxeada, cianótica, né? Então, tudo isso quer dizer que ele está com uma respiração dificultosa ou dificuldade respiratória, e aí a gente chama esse termo de dispneia. Então, ó, a resposta da letra E é a resposta que melhor satisfaz essa questão. Nossa 18ª questão, né, diz assim, ó, para a medida da pressão arterial, para que a medida, né, da pressão arterial tenha o valor diagnóstico necessário, a mesma deve ser medida com técnica adequada, utilizando-se aparelhos confiáveis e devidamente calibrados, respeitando-se as recomendações para esse procedimento. Com relação ao procedimento para a medida da pressão arterial, marque a alternativa incorreta. Então, lá na nossa aula de revisão, a gente tem as orientações para a aferição correta da pressão arterial. Isso foi revisado na aula de hipertensão arterial também. Então, se você quiser revisar a aula de hipertensão, lá a gente também fala sobre a técnica correta de aferição de pressão arterial. E aqui ele quer a resposta incorreta, né? Então, a letra A diz assim, ó, deve-se manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo levemente invertido. Essa posição, né? Ó, por altura do coração, cotovelo levemente invertido
a mão espalmada para cima, então a letra A está correta. A letra B diz assim, ó, não arredondar os valores de pressão arterial para dígitos terminados em 0 ou 5, né? Isso também está verdadeiro, isso é uma prática muito comum, né, dos profissionais de saúde, mas está contraindicado, isso é uma contraindicação. Letra C diz assim, ó, deve-se determinar a pressão sistólica no momento de aparecimento do primeiro som de Korotnikov, seguido das batidas regulares que se intensificam com o aumento da velocidade de deflação. Determinar a pressão diastólica no desaparecimento da fase 5 de Korotnikov. Isso também está verdadeiro. A letra D diz assim, ó, deve-se registrar os valores da pressão sistólica e diastólica, complementando com a posição do paciente, o tamanho do manguito e o braço em que foi feita a medida, né? Isso também está corretinho. E a letra E? O que é que diz a letra E? Deve-se inflar lentamente de 10 em 10 milímetros de mercúrio até ultrapassar de 20 a 40 milímetros de mercúrio o nível estimado de pressão sistólica. Então, essa é a resposta incorreta. O que ele está dizendo? Quando você vai fazer a técnica de verificação da pressão arterial, você infla o manguito, né? Você vai inflando o manguito até desaparecer o pulso radial. Depois que você sente que ocorreu o desaparecimento do pulso radial, aí você vai olhar lá no manguito qual foi o valor que fez com que o pulso radial desaparecesse. Vamos dizer que foi 120 milímetros de mercúrio. Então, você desinfla o manguito e agora eu vou inflar para verificar de fato a minha pressão arterial, o meu manômetro até um valor de 20 a 30 milímetros de mercúrio superior ao valor em que eu identifiquei o desaparecimento do pulso radial. Então, se lá foi 120, você vai inflar até o quê? Até 20 a 30, né? Então, até 150 ou até 160, né? Mas não 40 milímetros de mercúrio. Ali já foi uma extrapolação da recomendação técnica de verificação da pressão arterial. Então, aqui o erro está nesse aqui, ó, 20, 40 milímetros de mercúrio. Então, resposta na minha 18ª questão, de fato, é a letra E. Vamos à nossa 19ª questão. O que é que diz a 19ª questão? Diz assim, ó, a aferição dos sinais vitais é essencial para o controle e cuidado adequado do paciente. Beleza. Aí ele diz, sobre esse tema, é correto afirmar. Vamos lá. Vamos ver o que está correto aqui. Letra A diz assim, a verificação do pulso indica os valores da frequência cardíaca, né? Então, está verdadeiro, né? Você está verificando ali o pulso, você está sentindo, corresponde o quê? A onda de contração e a onda de batimento cardíaco do coração, né? Então, o pulso é justamente o reflexo dos batimentos cardíacos, né? Então, a resposta é a letra A. Letra B diz assim, ó, a frequência respiratória entre 40 e 60 movimentos respiratórios por minuto é considerada normal para um adulto. Tá falso, né? A frequência respiratória no adulto, ele vai de 12 a 20 movimentos, né? Incursões respiratórias por minuto, né? Abaixo de 12, a gente chama de bradipneia. Acima de 12, a gente chama de taquipneia. A letra C diz assim, ó, para verificação da temperatura axilar, o melhor instrumento e mais seguro é o termômetro de mercúrio, né? Está até contraindicado usar o termômetro de mercúrio. Então, está proibido hoje a gente está utilizando o termômetro de mercúrio. Você vai utilizar o termômetro digital, você vai utilizar o termômetro infra, mas não mais aquele com escala de mercúrio. Então, a letra C também está falso. A letra D diz assim, ó, a verificação dos sinais vitais não é importante, pois não transmite informações necessárias sobre o quadro do paciente. Absurdo, né? Os sinais vitais, como o próprio nome já diz, refletem os sinais que sustentam a vida do organismo, né? Então, são ideais para o monitoramento e avaliação imediata do estado de saúde daquele paciente.
Então, está falso. E a letra E diz assim, ó, a frequência cardíaca no adulto deve estar entre 100 e 120 batimentos. Isso também está falso, né? Então, a frequência cardíaca ela varia de 60 a 100 batimentos por minuto, né? Então, a letra E está incorreta. De fato, a 19ª questão, a resposta é a letra A. Vigésima diz assim, ó, quais são os principais sinais vitais avaliados no paciente, né? São 5, tá? Pressão, respiração, pulso, o que mais? Pressão, respiração, pulso, temperatura e dor, né? Então, ó, letra A diz assim, nível de glicose. Nível de glicose não é sinal vital, gente. Não é. Apesar da gente fazer a glicemia para avaliar se está com hiperglicemia, hipoglicemia, são estados fisiológicos relacionados ao metabolismo dos açúcares, né? Mas não é sinal vital. Letra B diz assim, ó, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial, né? Então, resposta da nossa 20ª questão é a letra B. Creatinina, ureia, ácido úrico e eletrólitos são valores laboratoriais, né? Da mesma forma também a letra D. Então, tudo isso aqui é absurdo, a gente nem vai comentar. 21ª questão, né? Diz assim, ó, sobre a classificação da febre ou hipertermia, associe, né, a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona o tipo e suas características. Então, aqui fala do sinal vital temperatura. A temperatura, gente, é o único sinal vital que não varia com a idade. Então, a mesma temperatura para a criança é a temperatura do idoso e do adulto. A gente tem como nível de temperatura normal, né, em torno de 36 a 37,5 graus Celsius. Acima de 37,5, nós chamamos um estado chamado de febrícula. O corpo já está aquecendo. A febre é uma resposta do corpo a um micro-organismo, a um estado, é uma defesa imunológica, né? Uma defesa inespecífica. Porém, ela chega um tempo que ela é patológica, né? Por isso que nós temos os estados de febre moderada, que é de 38 a 39 graus, febre alta, que é acima de 39 graus, e um estado muito nocivo, que é chamado de hiperpirexia, que é a febre ao nível de temperatura acima de 41 graus Celsius, né? Isso aqui é o que a gente chama de risco de desnaturação proteica. Quando você aquece um ovo, né? Então você tem uma consistência gelatinosa e depois de uma certa temperatura, que aquelas moléculas elas absorvem, ela muda de consistência, né? Então ela passa de um estado semissólido para um estado sólido com mudança totalmente de estrutura. Isso é o que pode acontecer com a hiperpirexia, além de outros problemas, como, por exemplo, uma crise convulsiva. Nós não temos só a questão do excesso de temperatura, né? A gente também tem a diminuição de temperatura, né? Então, níveis de temperatura abaixo de 35 graus, a gente chama de hipotermia, né? E aí você tem uma hipotermia severa, né? Quando está justamente aí abaixo de 32 graus, né? Não é nem 30 graus, é abaixo de 32 graus, você tem uma hipotermia severa, né? Isso pode levar a parada cardiorrespiratória. E a temperatura ela é influenciada pelo nosso meio ambiente, né? Então, você tem ali um ambiente quente, você pode estar com a leitura de temperatura mais elevada, a atividade física, né? A energia cinética também pode elevar a temperatura. Então, febre é uma resposta imunológica, mas a hipertermia é um aumento da temperatura relacionado a outro fator, como, por exemplo, a atividade física, né? Então, tudo isso pode levar a um aumento momentâneo de temperatura, né? Aí ele fala aqui sobre os tipos de febre, né? Você tem uma febre que é chamada de febre contínua. O que caracteriza a febre contínua? Sempre acima de 38 graus e com variações de temperatura menor que 1 grau Celsius.
Então, vamos ver aqui. A febre contínua é aquela que está sempre acima de 38, 38,1, 38,2, 38,3, mas ela não passa de uma variação superior a 1 grau Celsius. Aí você tem a outro tipo de febre, que é chamada de febre recorrente. O que é uma febre recorrente? É uma febre que você passa alguns dias com febre e depois você passa períodos afebris, de dias ou semanas. Aí depois você tem um tipo bem específico, que é chamado de febre remitente e febre intermitente. O que é que diferencia a remitência para a intermitência? Na intermitência, na febre intermitente, você tem períodos febris intercalados com períodos afebris no mesmo dia. Já a febre remitente é aquela que é uma febre contínua, porém com variações de temperatura acima de 1 grau Celsius. Você tem temperatura de 41, você tem temperatura de 40, você tem temperatura de 39, mas você não tem período afebril. Beleza? Então vamos ver com base nessa lógica aí se a gente resolve essa questão. A letra A diz assim, ó, alterna regularmente com períodos de hipertermia e padrões de normortermia, né? Então, ó, só pode ser o quê? Uma febre intermitente. Aí a letra B diz assim, ó, o item 2 diz assim, ó, temperatura mantida elevada com poucas oscilações, ou seja, é uma febre que, ó, contínua, né? Não variou mais que 1 grau Celsius, pouquinhas variações, né? Aí depois ele diz assim, ó, oscilações de temperatura de vários graus, sem períodos de normortermia. Só pode ser o quê, segundo? A febre remitente. Por último, ele diz o seguinte, ó, retorno da hipertermia após um período de dias ou semanas de normalidade, né? Então, só pode ser o quê? A febre recorrente. Então, você tem 2, 1, 3, 4. Resposta da nossa 21ª questão é a letra B. Vamos a mais uma questão. Vamos aqui agora a nossa 22ª questão. Diz assim, ó, por serem relacionados com a própria existência da vida, recebem o nome de sinais vitais. Esses sinais refletem o funcionamento dos processos corporais essenciais à vida. Regulação da temperatura corporal, respiração e funcionamento do coração. São indicações específicas para a verificação dos sinais vitais, à exceção de uma. Qual é? Pode falar, Vivi? Levantou a mão? Não? Se quiser falar alguma coisa, pode falar, viu? A letra A diz assim, em alterações das condições gerais do paciente, então, isso é uma indicação de verificar sinais vitais. Letra B, antes de procedimentos que possam alterar os sinais vitais, isso também é uma indicação para se verificar os sinais vitais. Letra C, durante a rotina de cada setor, por exemplo, você está num centro cirúrgico, né? A gente vai trabalhar enfermagem cirúrgica nesse ano, tá certo? Então, faz parte, sim, principalmente ali no pré-operatório, né? A verificação dos sinais vitais. A letra D diz assim, ó, somente após um procedimento cirúrgico e invasivo para que sejam evitadas complicações. Então, isso está incorreto, né? Você tem vários momentos que indicam a verificação de sinais vitais. Na letra A diz assim, ó, na admissão, alta e transferência de um paciente em uma unidade de saúde. Então, isso também é uma indicação de verificação de sinais vitais. Então, de fato, a resposta da nossa 22ª questão é a letra D, certo? Vamos à nossa 23ª, né? A 23ª diz assim, ó, assinar alternativa que não pode ser considerado um exemplo de sinal vital. Então, ó, frequência respiratória é. Agora, índice de massa corporal. O que é o índice de massa corporal? Primeiro, relaciona-se a uma medição antropométrica, né? Então, a antropometria é a aferição das partes do corpo, né? Então, você pode medir o quê? A altura, né? Quando nós temos
crianças menores de 2 anos, nós chamamos isso de comprimento. Maiores de 2 anos, nós chamamos de altura, né? E, na verdade, não é nem altura, é estatura, né? Então, a estatura, ela pode ser o comprimento e pode ser a altura. O índice de massa corporal é dado pela relação entre o peso dividido pela altura ao quadrado, ou seja, pode ser escrito dessa forma também, quadrado da altura. Então, digamos que você pese, vou botar aqui, 80 quilos e tenha uma altura de 1,65 m. Então, você vai fazer aqui, qual é o quadrado da altura? É 1,65 vezes 1,65. Eu vou ver quanto é que isso vale aqui na minha calculadora. Vou fazer 1,65 vezes 1,65. Vai me dar esta fração, 2,7225. Se eu quiser agora saber o meu índice de massa corporal, a gente vai trabalhar aqui, ó. Vou substituir. Qual é o meu peso? 80. Dividido por essa fração, que é o quadrado da altura, 2,7225. Vou fazer isso aqui agora. 80 dividido por 2,7225. Então, ó, o índice de massa corporal dessa pessoa é de 29 quilogramas por metro quadrado. O que isso implica dizer, Silvio? Que numa tabela que a gente chama de índice de massa corporal, essa tabela vai dizer o seguinte: pessoas que estão com um índice de massa corporal entre 20 a 25 são chamados de eutróficos, então com a massa corporal normal. De 25 a 30, o valor ali, ó, deu 29, ele já está no que a gente chama de sobrepeso. Acima de 30 a 35, ele está chamando de obesidade. De 35 a 40, obesidade grau 2. Acima de 40, obesidade grau 3, que ele também chama de obesidade mórbida. Se eu quiser saber o meu peso ideal, se essa pessoa quiser saber, era só multiplicar esse valor aqui, ó, 2,7225 vezes 25. Vou fazer isso aqui para descobrir. 2,7225 vezes 25. Então, ó, o peso ideal dessa pessoa, ela deveria estar em torno de 68 quilos. Ela, com uma altura de 1,65 m, deveria pesar, idealmente, 68 quilos. E isso é o índice de massa corporal. Ele varia conforme a idade, é uma medida antropométrica, serve para estratificar risco cardiovascular, serve para avaliar com relação à bioimpedância, serve para várias outras coisas, mas não serve para sinal vital. Índice de massa corporal não é sinal vital, então todos os outros são, à exceção da letra P. Beleza? Vamos a mais uma questão. 24ª, né? A 24ª questão diz assim, ó. Os sinais vitais são os sinais de vida que indicam o funcionamento interno dos órgãos do paciente. Analise-os. Aí ele diz assim, ó, temperatura axilar, frequência cardíaca, pressão arterial e frequência respiratória. Aí ele diz assim, ao se referir aos sinais vitais de um paciente adulto internado em sua unidade, foram obtidos os seguintes dados. Ele disse a temperatura, né? Quanto é que está a temperatura? Ó, 36,1. Será que ele está hipotérmico? Para ele estar hipotérmico, teria que estar com a temperatura inferior a 35 graus. Então, não pode ser a letra A, nem pode ser a letra B, porque está com a temperatura normal, de 36,1 graus Celsius. Aí depois ele diz o seguinte, ó. A frequência de pulso, né, a frequência cardíaca,
108 batimentos por minuto. Aí a gente já sabe que a frequência cardíaca ela varia na sua normalidade no adulto de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, nesse caso, ele está o quê? Taquicárdico, né? Então, ó, normotérmico e taquicárdico. Por enquanto, a gente ainda não responde a questão. Aí ele diz assim, ó, pressão arterial de 115 por 79. Aí ele diz assim, ó, normotenso ou hipotenso. Segundo, só seria hipotensão se os níveis de pressão arterial sistólica estivessem abaixo de 90 milímetros de mercúrio e os níveis de pressão arterial diastólica estivessem abaixo de 50 milímetros de mercúrio. Então, pressão de 9 por 5, isso aí a gente vai chamar de hipotensão, né? Então, ó, tá falso a letra C. Só pode ser, então, a letra D. E aí a gente tem como último parâmetro vital a frequência respiratória. E lá na frequência respiratória, nós sabemos que a variação é de 12 a 20 e a frequência dele está 22. Então, de fato, esse cara está o quê? Ó, taquipneico. Então, resposta, letra D. E para finalizar, nossa última questão, a 25ª, diz assim, ó, assinale a alternativa que apresenta o valor da temperatura axilar que correspondem à hiperpirexia. Gente, algumas literaturas dizem que a hiperpirexia é acima de 41 graus Celsius. Então, ó, para essa questão, ela considerou 40,5 graus Celsius. A dica é essa. Adotem a temperatura mais elevada, porque a hiperpirexia é justamente uma condição de temperatura elevadíssima. Então, para a nossa questão, a 25ª, o que satisfaz é a letra E. Beleza? Vivi, chegamos ao final, tá certo? Dessa nossa revisão desse mês. A gente tem uma novidade para o mês de abril, né? A gente criou um grupo novo, certo? Então, só vai ficar participando daquele grupo quem está matriculado no nosso cursinho para o respectivo mês. A gente tem um grupão, vai ter o grupão, mas agora os materiais exclusivos, eles serão somente distribuídos lá naquele grupo de quem está realmente fazendo o investimento, tá certo? Inclusive, a partir de agora, essa foi a nossa última live que a gente compartilha o link no grupo maior. A partir das próximas, os links das nossas lives serão compartilhados naquele grupo. Essa aula vai ficar pronta semana que vem. Então, semana que vem eu estou enviando a gravação para vocês, tá certo? E no dia 2 de abril a gente já começa a tarefa, né? Vocês já vão receber a aula de processo de enfermagem, a nova resolução do processo de enfermagem. E no dia 4 de abril a gente já começa a revisão com a Banca Educa. A gente está trazendo mais uma revisão da Banca Educa, atendendo aí um pedido da nossa colega Thaisa, tá bom? Bom descanso, boa Semana Santa. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu queria pedir desculpas, eu me atrapalhei com o esquema da vírus, que era ela que se enquadrava com os 15 dias, não era isso? A rota pode ser ela chega até 7 meses e 15 dias, viu? A rota, mas da segunda dose, presta atenção, segunda dose, tá bom? Tem a instrução normativa, você recebeu a instrução normativa pelo e-mail, é bom no e-mail que agora você vai ficar com esse material de forma indefinida, né? Então, você pode consultar essas aulas quantas vezes você quiser, tá certo? E desafoga também seu celular, né? Desafoga o seu, desafoga o meu também, com muito arquivo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, pode entrar em contato com a gente está à sua disposição, à disposição dos nossos colegas, e eu renovo aqui a minha felicidade pela sua presença. A gente vai finalizar esse encontro agora, e semana que vem você está recebendo materiais. Em abril a gente tem muito mais tarefas a vencer, tá bom? Bom descanso e um forte abraço. Você também.